Seja muito bem-vindo à 18ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre div, uli, ol, dl e iframe. Então vamos lá, vamos começar com a div aqui. Então a tag div ela representa uma seção genérica dentro de um documento HTML. Ela permite agrupar seções e elementos HTML e formatá-los com CSS. O elemento div é semelhante ao elemento span. No entanto, o elemento span é usado com elementos embutidos, enquanto o elemento div é usado com elementos de nível de bloco. O elemento div aceita conteúdo de fluxo que se refere à maioria dos elementos que podem aparecer dentro do corpo de um documento HTML. Então temos um pequeno exemplo aqui de um bloco, né? Temos uma div e dentro dessa div eu tenho aqui um cabeçalho, um H1 e um parágrafo. Então aqui no seu navegador você vai ver esse resultado dessa forma aqui, o cabeçalho e o parágrafo. Então podemos notar que simplesmente colocar um conteúdo dentro de uma div, uma tag div, não faz nenhuma alteração, né? Ele não altera aí seu elemento, a aparência, né, do conteúdo, e ele simplesmente age como uma contain, que contém aí o conteúdo incluído. Ou seja, ele não muda nenhum comportamento aqui dos elementos que está dentro dele, a não ser que você, lá no seu CSS, via CSS, você manda mudar aqui, mas aí já seria com estilo, né? Você que estaria mandando mudar aqui os elementos. Então a div é isso, podemos usar aqui vários blocos, aquela tabela que criamos ali, aquele layout que criamos com tabela, poderíamos criar com div. Então cada coluna, cada linha daquela poderia ser uma div com seus elementos dentro dela. Então na verdade, atualmente, os sites eles são desenvolvidos só com divs, não tem mais site aí desenvolvido com tabela. Você dificilmente, eu acho que eu não conheço mais ninguém aí que desenvolve com tabela, tá? Hoje em dia você usa tabela apenas para você consumir dados aí de algum sistema muito grande que tem bastante colunas e você não quer fazer com div, e você usa tabela, que também não tem problema nenhum. Você tem tabela aí, por exemplo, o Bootstrap usa tabela. Então a tabela ela é sempre bem-vinda também para você fazer, por exemplo, uma lista, né? Agora para desenvolver um site mesmo, tudo em tabela, aí já não é muito recomendável, né? Então você usa div para isso. Então vamos seguir aqui. No nosso próximo slide aqui a gente vai falar de uli, ol e dl no HTML. Então vamos entender aqui cada um o que faz. Então a uli ela é usada para especificar aí uma lista não ordenada, né? Então a lista ela não é numerada. Então como a gente pode olhar aqui nesse nosso exemplo aqui no navegador, que criamos uma uli, né? Você abre a uli, fecha ela aqui e dentro dela você põe os outros elementos dela, que é a li. Então quando você pensar em uli, ol e ol, os elementos dentro dela são li. Então você vai passar seu li aqui, você pode passar link também, você pode passar o que você quiser aqui dentro. Parágrafo, deixar teu texto negrito, não tem problema. Mas a estrutura dela é essa aqui. Abriu a uli, passou a li aqui, tá? Então você vê que a nossa primeira lista não ordenada, ela não tem numeração, ela só tem uma bolinha aqui. A segunda lista, que é a ol, é usada para especificar uma lista ordenada, ou seja, uma lista numerada. Então, o que muda aqui da uli para ol? Somente o ol. Você tira o uli, daqui põe ol, e aqui fica igual. Ele usa também a li para fazer aqui, mostrar os outros elementos dele. Só que o resultado aqui é diferente. Quando você usa o L, ele mostra para você numerado. Por isso que ele fala aqui que ele é lista numerada. Então L é uma lista ordenada, enquanto a uli é uma lista não ordenada. Então isso aqui
eu queria que vocês prestassem bastante atenção, vocês que estão entrando na área, porque isso aqui está caindo em prova quando você vai fazer, por exemplo, um teste para estágio ou para mesmo uma vaga aí, tá? Eu vi que eles estão pedindo essas coisinhas bobas aqui que você acaba na hora errando. E aí você perde a vaga. E temos aqui também a DL, a nossa tag DL, que é usada para declarar uma lista de definição. Uma lista de definições é semelhante às outras listas, mas em uma lista de definições. Cada item de lista contém duas entradas, um termo e uma descrição. Então, se olharmos aqui, abrimos a nossa DL, fechamos ela aqui, e dentro dela temos que passar aqui o nosso termo e temos que passar a nossa descrição. Então, o nosso termo aqui é o DT. Então, fechamos eles aqui e passamos, definição de lista, que é exatamente esse texto aqui no navegador. Abaixo dele, passamos o DD, é como se fosse linha e coluna, né? É TR e TD aqui. E aí, passamos o TD, que é a nossa descrição, e passamos aqui a nossa descrição. Então, você vê que o DD, ele, por padrão, ele já tem esse espaço aqui. Ele já dá um espaço aqui para mostrar que ele faz parte dessa definição de cima. Então, a mesma coisa para os outros. Então, você passa aqui o DL para o teu título, né, para a tua chamada principal aqui, e o teu DD, que seria a tua coluna de baixo, e ele vai dar o espaçamento aqui, e assim sucessivamente. Então, essa é a diferença aí entre essas listas, tá? Então, bem bacana. A gente vai usar muito essas daqui, principalmente a ULI, é muito usada aí para fazer menu. Essa aqui é a mais usada de todas. Então, vamos para o próximo aqui. Vamos falar um pouco sobre o iframe. Então, o iframe define um quadro inline. O quadro embutido permite que você apresente outro documento HTML dentro da mesma janela. Então, o W3C refere-se ao iframe como um contexto de navegação aninhado. Em outras palavras, você pode procurar o documento HTML aninhado dentro de outro. Normalmente, o iframe ocupa uma pequena parte do documento, mas você pode torná-lo do tamanho que desejar. Então, como criar um iframe? Para criar um iframe é muito simples. Você pode usar a tag do HTML, o iframe. Então, esse elemento aí, ele é para você carregar aí algum documento externo, por exemplo, né? Então, você usa aí com o atributo src, que fornece uma URL do documento externo para usar no iframe. Além disso, você pode definir a largura e a altura usando os atributos width e weight. Então você pode aí, ó, eu fiz aqui no próximo slide um exemplo. Então eu tenho aqui um iframe, onde eu estou carregando o meu blog. Eu coloquei o endereço completo aqui, tá? Você tem que passar, se for uma URL aí externa, que não seja do seu site, você tem que passar aqui a URL absoluta. Lembra da URL absoluta? Você tem que passar a URL inteira. Então você passa aqui dentro do atributo src. Lembrando que esse iframe, ele tem um fechamento, ele tem uma tag de fechamento aqui. Então você fecha ele com a barra no final. E dentro dele aqui, você passa os teus atributos. Você passa seu src com o caminho do site ou da página que você quer carregar. E aí você pode passar outros atributos aqui, como o width para definir a largura e o weight para definir a altura. Então, no caso, eu defini aqui, você pode ver na tela, que eu defini aqui 600 de largura por 500 de altura. Então, ele vai carregar meu site nessa caixa aqui que eu defini lá no iframe. Nesse caso aqui, o meu site ele se adaptou aqui porque ele é responsivo. Mas se não for um site responsivo, não vai quebrar, mas vai ficar cortando o site aqui. Então vai ficar feio. Então toma muito cuidado quando você for aí querer mostrar alguma página dentro do teu site e você define um tamanho aqui. O site tem que ser responsivo para ele ficar adaptado aqui no seu site para não quebrar aí também o seu layout.
Então a aula de HTML é isso, pessoal. Quis mostrar para vocês aí os principais elementos que são usados no HTML, tá? A gente vai usar bastante daqui para frente ainda. E só que a gente vai usar agora juntamente com o CSS. Então nossa aula vai ficar bem mais interessante agora. Que você vai começar a estilizar os elementos, vai começar a dar cara para eles. Então você vai ver que vai ficar bem bacana aí, tá? Então, se você gostou dessa aula, dê joinha, compartilhe com seus amigos, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu aguardo você aí na próxima aula, que é a nossa aula de CSS. Vamos já começar a falar de CSS. Então, espero você lá. Falou!